Então vamos lá. Boa tarde, minhas criaturas lindas e maravilhosas. Eu quero agradecer ao Nicandro por estar aqui mais uma vez. Foi um grande sucesso, primeiro. Nicandro, o primeiro encontro que eu tive com ele, quando eu terminei a conversa, eu falei para ele, cara, você é uma delícia de pessoas. Outras pessoas precisam conhecer você, precisam conhecer o que você faz. Eu quero agradecer também às minhas criaturas lindas, as mulheres de Gaia, as meninas que me acompanham. E falar um pouquinho para vocês. Antes eu queria deixar uma perguntinha. Quem é a última pessoa que você pensa antes de dormir? Quem é a primeira pessoa que você pensa quando você acorda? Qual é a pessoa hoje que você tem receio de perder? Qual é a pessoa que você faz de tudo por ela para poder agradar, para poder deixá-la feliz? E eu quero trazer para vocês a história de uma menina magricela que morava no interior do Espírito Santo, que nasceu com dislexia e que não foi diagnosticada. Para quem não sabe, a dislexia é a dificuldade de ler, de escrever, da psicomotricidade. Ou seja, eu fui para a escola e não conseguia ler e nem conseguia aprender a escrever. E o tema da minha palestra é Mulheres que Correm com Lobo. Os primeiros lobos que eu tive que conviver na minha vida eram aquelas pequenas crianças da escola. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, olha essa criancinha tão linda, parece um anjinho. Gente, nem toda criança parece um anjo. Eu tive na minha pele o que é conviver com crianças, ser zoada, ser zombada, porque eu não conseguia identificar o P do B do Q. Para mim era sempre a mesma coisa. E na minha época, a tarefa era passada no quadro e a gente copiava no caderno. Eu olhava para o quadro, quando eu ia passar para o caderno, eu já não sabia mais como fazer. E aí eu ia. E nesse vai e vem, parecia que as palavras voavam para mim. Parecia que elas se movimentavam. E quando chegava para eu colocar no caderno, elas já estavam viradas. Eu achava aquilo fantástico, até eu perceber que aquilo só acontecia comigo. Que as outras crianças conseguiam e eu não. E sempre que a professora perguntava para a criança qual, ela ia com tipo uma régua comprida, mostrando, perguntando cada um. Aí, quando chegava na minha vez, os outros anjinhos estavam todos olhando para mim, porque eu ia errar, e era motivo de riso. E nessa zombação, nesse bullying, eu fui vivendo uns 6 meses, até que no desespero dos meus pais, eles me levaram para uma escola interna, para eu poder estudar, para eu poder aprender a ler e a escrever. E eu tinha um pouco mais de 8 anos de idade, fiquei quase 8 meses sem ver ninguém da minha família, porque as normas do colégio eram rígidas. E lá, hoje eu sei que a escola só tem 8 salas, a coordenação e é onde as pessoas viviam. Mas todos os dias eu me perdia do meu quarto até a sala de aula. Era tão pertinho, era tão claro, eu olhando hoje o que eu passei, mas todos os dias eu chegava atrasada. E quando eu chegava na sala, todo mundo já estava sentado copiando a matéria. E sobrava o fundo para eu poder sentar. E mais uma vez as palavras voavam para mim. Mais uma vez eu era um motivo de riso. E mais uma vez só ia dificultando mais. Até que eu passei a ser a sonsa da sala de aula. Eu era lerda, eu era retardada, eu era estrambelhada, porque a minha falta de coordenação motora, eu batia nas cadeiras, eu me machucava. E eu fiquei 8 meses até que eu me rebelei nessa escola, que eu não suportava mais de dor. Todas as noites que eu dormi naquele quarto, eu chorava de saudade de casa. Todas as noites eu queria voltar para casa. Todas as noites, antes de dormir, eu saía, eu conversava com as estrelas, eu conversava com a lua, eu conversava com tudo que eu via da natureza, pedindo para que acontecesse um milagre,
para que eu voltasse para casa. E como eu não voltava, eu me rebelei e voltei. Só que aí eu voltei achando assim, aí eu saí do interior, fui para uma cidade grande, fiquei numa escola, agora todo mundo vai me receber como se eu fosse alguém muito incrível. Porque eu já dei uma passeada por aí e mudou alguma coisa. Só que foi ainda pior, pelo fato de eu ter ido, não ter aprendido nada de nada, eu fui ainda um motivo de chacota maior. E conviver numa sala de aula, sendo o riso das pessoas, sendo o motivo da graça, eu convivi com isso até quase a adolescência. E era muito desafiante. E eu sabia que eu precisava me dedicar muito mais do que os outros. Eu sabia que eu precisava fazer muito mais para conseguir o que cada um conseguia com muita facilidade. E eu comecei a escrever muita caligrafia, eu fui para as artes, eu tenho depressão, eu tenho TAG, eu tenho, além da dislexia, TDAH, fobia social. Então, no meio de tudo isso, sem um diagnóstico, vivendo, a sensação que eu tinha que eu precisava de um milagre na vida ou de morrer, porque eu não aguentava. Aonde que eu ia, as escolas que eu passava, eu não parava em escola nenhuma, porque os meus pais achavam que o problema poderia ser a escola. E com pouco conhecimento de neuro, não detectava. E eu só fui saber quando eu fui fazer faculdade de psicologia. E depois, já de adulta, tantas vezes andando numa viagem de avião, a aeromoça falou assim, e depois de ouvir várias vezes essa frase, mas nesse dia ela me chamou a atenção. Em caso de acidente, coloca a máscara primeiro em você, depois em quem estiver necessitado, que estiver perto de você. E aí eu levei isso para minha terapia, porque eu achei um absurdo. Como assim eu vou colocar em mim e deixar quem está precisando sem? Foi aí que eu percebi que a minha vida da dislexia, de ter sido rejeitada, de ter sido motivo de chacota, eu vivia para poder me adaptar ao que o outro esperava de mim. Eu vivia para poder agradar ao outro, para eu poder ter um lugar no sol. Eu vivia fazendo tudo que ia ser útil para alguém. Eu queria ter uma necessidade, eu precisava de uma utilidade para existir na vida de alguém, para que eu valesse alguma coisa. E foi quando eu fui descobrindo que tinha algo de estranho, que a pessoa que eu precisava dar esse valor era eu. Que a minha maior dificuldade com a dislexia era poder entender, tá tudo certo, Eusa, você não conseguir fazer uma baliza. Tá tudo certo, Eusa, a sua dicção não ser de milhões. Tá tudo certo. A partir do momento que eu comecei a aceitar que eu sou humana, como humana, eu sou imperfeita, e dentro dessa imperfeição, eu posso vencer os meus medos, os meus obstáculos, a partir do momento que eu me aceitar, me olhar para mim e me dar prioridade. Foi a partir de então que eu comecei a perceber a maior prioridade da minha vida sou eu. O grande amor da minha vida sou eu. Eu preciso fazer por mim o que ninguém faz. Eu não posso permitir que as pessoas continuem rindo de mim. Elas podem até continuarem rindo, mas eu não posso mais permitir que isso me abale. E foi quando eu percebi que agradar os outros era uma porcaria, porque a sociedade ela é cheia de regras impostas por um bando de pessoas que, na maioria das vezes, são hipócritas, que elas mesmas criam essas regras. Se fosse outrora, eu jamais estaria aqui hoje com as unhas sem fazer. Hoje, para mim, estar com a unha feita não é estar com a unha pintada. Para mim, estar com a unha feita hoje é estar com a unha saudável. Eu não preciso estar impecável, eu não preciso estar do jeito que o outro espera que eu esteja. E encontrar a minha identidade, encontrar comigo mesma e compreender que eu tenho limitações
e que eu preciso me amar. Não importa se o outro vai me amar, não importa se o outro vai debochar de mim. O que importa é o que eu estou fazendo com isso. E hoje eu paro, eu olho para trás e falo assim, eu até tatuei nas minhas costas. Eu amo demais a mulher que eu me tornei, porque eu lutei muito para ser ela. E eu lutei. Eu tive que abrir mão de muitas pessoas na minha vida, porque eram pessoas que eu amava absurdamente. Mas eu preciso entender o que eu quero e o que eu mereço. Nem sempre o que eu quero é o que eu mereço, vai ser melhor para mim. E eu tive que abrir mão de muitas pessoas. Eu tive que abrir mão de muitas coisas que me machucaram, que me fizeram crescer. E hoje, quando eu conheço alguém, que alguém está aproximando na minha vida, eu pergunto para ela, quando você tomou seu último banho de chuva? Qual foi o último livro que você leu? Aonde que você foi no rio para tomar um banho? E eu quero pessoas simples hoje na minha vida. Eu quero pessoas que apreciem o belo. Eu quero pessoas que olhem para a vida como eu consigo olhar. Que não vai ser um padrão, que não vai ser um trejeito, que não vai ser uma forma, mas que vai ser a essência. E a minha essência, ela é completamente imperfeita. E eu mereço pessoas imperfeitas do meu lado, pois assim a gente cresce junto, pois assim a gente floresce juntos. E nessa ideia de que eu sou as 5 pessoas que eu convivo, eu sempre olho para quem está ao meu redor e falo, o que essa pessoa agrega na minha vida? O que ela me traz de aprendizado? Ela é uma pessoa que minha mãe adoraria que eu fosse? O comportamento dela ia brilhar os olhos do meu pai, se me visse assim? Se é, eu estou. Se não, eu não sou nenhum alecrim dourado, mas eu quero caminhar ao lado de quem quer evoluir. Eu quero caminhar ao lado de quem quer crescer, porque eu já estive ao lado de quem me encurtou, de quem me deixou no pó. Mas eu olho para esses lobos e fico imaginando que eles foram essenciais na minha vida, porque matar um leão por dia é muito fácil. O difícil é você domesticar e caminhar com eles. E isso eu tive que fazer ao longo dos meus 48 anos. E eu olho para a minha história, eu reverencio cada dor que eu passei. Eu olho para a minha história e ainda bem que me aconteceu isso, pois foi a partir disso que eu aprendi a evoluir e cheguei até aqui. E benditas foram as pessoas que me machucaram, benditas foram as pessoas que me zombaram, porque foram elas que me fizeram. Hoje, quando eu paro para contar as minhas formações, as minhas pós, eu já passei de 40. E se não fosse por elas, de repente eu estaria ali sendo uma mera coadjuvante na vida de alguém. E hoje eu sou protagonista da minha história. E eu não entro na vida de ninguém para não torná-la uma protagonista da vida dela. Porque se eu não posso agregar, eu soma ou some, eu sumo. Já acabou o tempo? Oi? Ah. E nesse caminhar pela vida, eu encontrei pessoas fantásticas que me deram a mão. Nesse caminhar pela minha vida, eu encontrei pessoas que sempre me fizeram sorrir. E é com muita alegria no meu coração que eu digo, escrevi aqui no meu braço, abençoada, que um dia um amigo mais conservador falou, você está se tornando um gibi. Eu falei, estou, mas não é qualquer um que sabe ler. E eu tenho tatuado no meu corpo as dores que eu passei. E um dos piores lobos que eu pude conviver foi passar pelo abuso sexual dos 6 aos 14 anos. Por 4 amigos diferentes da família. Porque eles estão entre quem convive com a gente.
E poder conviver com estes homens e olhar para trás agora, olhar para eles e agradecer. Foi por causa de vocês que eu fiz uma pós em sexualidade e sou hoje uma grande autoridade no assunto. Foi graças a você que eu aprendi a gozar. Foi graças a vocês que eu aprendi a honrar o meu corpo e a valorizar. Porque talvez eu estaria banalizando o meu corpo. Então eu agradeço a cada situação de dor e vou transformando essas dores em aprendizado. Eu vou transformando cada coisinha que me aconteceu. E vou agregando em força. Eu vou agregando na minha história. Para eu poder olhar para trás e falar, a minha existência valeu a pena. Eu tentei suicídio 3 vezes, graças a Deus não consegui. Eu fiquei viúva, perdi 2 filhos. E muitas vezes eu chorei com a mão na boca para poder meu filho não escutar o meu choro. Porque eu não tinha ninguém por mim. E ainda nestes momentos de dores terríveis, eu imaginava, alguma coisa incrível tem que acontecer comigo. Até que eu descobri, a coisa mais incrível que me aconteceu foi eu olhar um dia no espelho e falar, Eusa, você é foda demais. Passar pelo que você passou, ter a trajetória que você tem, estar aqui ainda, isso é incrível. E a cada dia eu me amo mais. Quando eu vou deitar, eu agradeço a mim mesma por não ter pedido a fé em mim. Todos os dias, quando eu acordo, eu dou bom dia para o sol e dou bom dia para mim mesma. E a cada dia eu me aprendo a me amar cada vez mais e a valorizar cada dia de vida, cada minuto de vida. Só a gratidão é capaz de transformar a sua vida. Só você honrar a história que você passou, o que você viveu, respeitando a sua dor, não se tornando uma vítima, para você não ir para um lugar de coitado, mas se torna uma guerreira que merece descanso, uma guerreira que pode pedir um colo, uma guerreira que vai descansar quando precisar. Aí sim, você vai ter se tornado a sua vida. E para mim é um orgulho, é uma sensação indescritível quando alguém me diz assim, Eusa, você me inspira. Porque eu passei muita parte da minha vida ouvindo das pessoas, você não vai dar em nada na vida. E quando hoje eu sei que eu inspiro pessoas, para mim é a glória, é o auge, porque eu consegui, eu cheguei lá. E não desista dos sonhos de vocês, não desista de quem você é, não importa o que você está passando. Existe sempre uma luz no fim do túnel, e se não tiver a luz, seja você essa luz, que vai se acender a sua própria luz, para chegar lá aonde você merece. Gratidão.